Bom dia! Que bom estarmos juntos para o nosso Café com Fé. Se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, aproveite. Vai lá no nosso canal, inscreva-se, dá um like para dizer que você gostou desse vídeo e compartilhe desse vídeo com outras pessoas para que muitos outros possam ser alcançados também pela palavra de Deus. Nós estamos meditando no Salmo 23, verso de número 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ontem, falando sobre os vales escuros que nós passamos na nossa vida, eu disse que os vales são inevitáveis, que eles são imprevisíveis e imparciais. Inevitáveis porque não dá para a gente evitar, não dá para a gente se tornar imune aos vales. Imprevisíveis porque eles surgem quando a gente não planejou. E imparciais porque não importa se a gente é rico ou pobre, se a gente é branco ou negro, se a gente tem cultura ou não, os vales, eles acontecem na vida de todas as pessoas. Hoje eu quero falar sobre mais duas questões que envolvem os vales que temos que enfrentar em nossa vida. Em quarto lugar, os vales são temporais. Nós não podemos nos esquecer disso. Os vales têm duração limitada. Vale não é lugar de permanecer, é lugar de passar. Por isso que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale não é um lugar para a gente ficar indefinidamente. A gente passa por ele. O vale não é lugar para a gente se estabelecer, é um lugar de passagem. As circunstâncias que nós chamamos de vales, elas precisam ter tempo limitado na nossa vida. Quando estamos em determinadas situações, às vezes a gente tem a impressão de que nunca vai passar, mas a gente precisa se lembrar que os vales são temporais. Há uma expressão na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 6, que diz assim: há uma herança imperecível guardada nos céus para vós, ainda que por um pouco de tempo estejais entristecidos por todo tipo de provação. Por um pouco de tempo, diz Pedro. Ele admite que nós passamos por provações, tempos difíceis, mas é por um pouco de tempo. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele diz assim: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, os nossos vales são leves e momentâneos, isto é, eles vão passar. Ainda falando sobre vales, os vales não são acidentais. Deus tem um propósito em mente quando Ele nos conduz pelos vales escuros da vida. Não importa se é uma dúvida, uma depressão, um desespero, um desânimo, uma derrota, não importa. O fato é que eles cumprem um propósito de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, a Bíblia diz assim: agora que por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Existem vales que precisam ser vencidos e nós cremos que Deus tem um propósito em conduzir a nossa vida em cada uma dessas situações. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, nesta manhã, reconhecer
que os vales são temporais e que existe um propósito do Senhor em conduzir a nossa vida nos vales escuros que tantas vezes nos alcançam. E nós queremos pedir, ó Deus, que se cumpra na nossa vida os teus propósitos eternos. Em nome de Jesus, amém. Vamos tomar um café?